Muito bem, passando esse momento aí, que muitos amam também, nós vamos para um outro momento que o pessoal também ama bastante, que é o momento onde nós vamos recapitular aquilo que nós estudamos na lição dessa semana. Nós vamos relembrar então algumas coisas importantes que a lição abordou essa semana, que nós estudamos, e para isso nós sempre temos alguns convidados especiais. E hoje não é diferente, nós temos 2 convidados especiais. Vou começar sempre com as damas, né? Então eu queria chamar aqui primeiro a Amanda. A Amanda representa a classe do Forever, né, Amanda? Eu sou meio ruim assim de decorar as classes, então se em algum momento eu confundir, vocês me corrigem. Seja bem-vinda, Amanda. Quer mandar um abraço para alguém aí? Obrigada, bom dia, feliz sábado a todos. Privilégio estar aqui. Muito bem. E para completar esse timaço aqui, a voz da experiência aqui da Igreja da Floresta, o nosso querido pastor Tauber. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Tá, então, o suspense. Saudação, meus irmãos. Eita, muito bem. Pode tirar a máscara se quiser, se não quiser também. Pastor Bruno vai ficar bravo, mas eu vou ficar com a máscara. Vai ficar com a máscara? Tá bom, não tem problema. Se o pessoal ouvir tua voz aí, tá tudo certo. Pastor, o senhor é de qual classe mesmo? Hã? Qual a classe? Qual a classe? É a melhor da igreja, é a 1. A classe número 1, muito bem. Então você está representando aí a classe número 1. Nosso querido pastor. Aí, saudação. Saudação para a classe 1, então. Nosso querido pastor Tauber nos ajudando também, nos auxiliando aqui na lição dessa semana. Muito bem. A lição dessa semana traz um tema importante, assim como todos os outros, né? Mas um tema que nos chamou a reflexão de muitas coisas que acontecem em nossa realidade hoje. Coisas que, inclusive, quando nós ligamos a televisão, nós vemos manchetes, nós vemos aí o que está acontecendo no mundo, e a gente vê que o tema que nós estudamos essa semana é, de fato, muito relevante para os nossos dias. Muito bem. O verso para a nossa reflexão dessa semana está em 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versos 6 a 8, e diz assim: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Na minha época, como criança, a gente fazia o verso para memorizar, né? Esse verso aqui é um teste para ver se você é bom de memorização, é bem grande. Mas a reflexão em cima dele e do assunto da lição essa semana, a igreja e a educação, são muito importantes para os nossos dias. Muito bem, as pessoas querem ouvir cada vez menos eu e cada vez mais vocês, e é por isso que estão aqui. E nós vamos começar aqui com o nosso querido amigo pastor Tauber. E já vou começar colocando uma pergunta para o senhor aqui. A lição apresenta então a igreja e a educação, não apenas como um paralelo, mas como algo que está conectado. E a pergunta é a seguinte, pastor: qual a função da igreja na educação das pessoas, dos membros, daqueles que estão em contato com a igreja, e quais aspectos ela deve ensinar aos seus fiéis? Qual que é a função da igreja e o que ela tem que ensinar para aqueles que a seguem? O objetivo que o autor da lição mostrou nessa semana está dizendo que a igreja também é um instrumento de Deus, como uma escola cristã, no caso a escola adventista, né? Tem a sua função, além de ensinar as matérias comuns de matemática, geografia, história, esses assuntos, também oferece o ensinamento religioso, tendo como base os seus ensinamentos, histórias, baseado num livro que é a Bíblia, né? Que seria o livro didático que se baseia a escola adventista. E a pergunta é a questão que tu falaste aí: qual é a função da igreja na educação? A própria escola sabatina já é uma função que a igreja oferece para educar os membros. Eu sempre
tenho uma afinidade e um gosto pela lição da escola sabatina. Claro que às vezes tem trimestre que é um pouco mais difícil, às vezes uma semana, né? Vai pegar aí uma profecia de Apocalipse, capítulo 11, por exemplo, que é as mais difíceis, mas a lição da escola sabatina em si já é um material, que a igreja que diz aqui, ó, e quais aspectos ela deve ensinar aos seus fiéis. As doutrinas, né? A cruz, como diz aqui a lição dos professores, diz assim: esta lição dessa semana começa onde toda educação deveria iniciar. Que assunto que é? Considerando o valor do estudante, ou no caso a igreja, dos membros, à luz da cruz. Então a cruz sempre deve ser o foco de todo ensinamento que a igreja oferece. Outra coisa também que a igreja, um aspecto que a igreja faz como uma prática da educação, além da escola sabatina, que tem a sua lição, tem um professor ali, tem os alunos, é uma mini escola ali, né? Por exemplo, esse projeto que vocês tinham, tu e o pastor Bruno, aos domingos você pergunta e a Bíblia responde, né? Então, a lição, o autor ele entra nesse foco, que a igreja tem essa função também, deverá ter essa função de ensinar, né? E esclarecer também certos pontos que o mundo oferece como contraditórios da verdade que a Bíblia apresenta. E o papel da igreja local, que o autor aqui fala, é ajudar os jovens, os irmãos da igreja no geral, a esclarecer, quando é possível, certos assuntos que o mundo oferece como contraditórios da verdade, né? É isso. Chego a falar demais. Muito bem. Amanda, se quiser em algum momento também complementar. Somos todos estudantes, né? Que bom sair da escola, da faculdade, mas continuar estudando. Então, realmente, como o pastor Tauber colocou, a igreja nos possibilita continuar crescendo. E foi muito linda a introdução de sábado, onde fala que a igreja precisa propiciar isso aos membros. Discussão, pergunta. Então, se a gente está aqui e não há discordância, a discordância é saudável. Quando existe respeito, quando existe interesse no crescimento, é saudável, e esse é o objetivo. Tendo, né, os olhos fixados na cruz, estamos aqui para aprender uns com os outros. Isso aqui é uma coisa interessante, porque a lição, ela fala nesse sentido já, e a Bíblia nos mostra isso também. Geralmente, quando a gente fala o termo igreja, nós geralmente visualizamos o prédio, né? A placa da igreja, qual o nome, quem que é o pastor, o líder dessa igreja, que associação pertence. E veja, igreja, na verdade, existem dois significados para a igreja. Na verdade, é tudo uma coisa só, mas a gente sabe que hoje é dividido pelo menos em dois. Primeiro, existe a igreja em instituição. E aí, então, ela tem seus líderes, seus pastores, os seus funcionários. Ela segue sempre ali, à risca, a sua base doutrinária, o manual da igreja, né? Aquilo que foi desenvolvido, seguindo a orientação de Deus, seguindo a orientação da Bíblia. Então, existe a igreja em instituição. E existe a igreja membresia, a igreja corpo, que é aqueles que fazem parte da igreja. Veja, se tivesse o prédio, se a associação estivesse ali na João Vale, que tivesse todos os líderes da associação, todos os pastores, e não tivesse ninguém aqui nesses bancos, não teria igreja. Seria um prédio. Seria talvez alguma coisa administrativa, mas igreja não seria. Então existe a igreja membresia também. Porque geralmente a lição ela vem nos alertar sobre algumas coisas que nós devemos viver em nossa vida. E aí quando a gente ouve essas verdades e a gente vê isso, a gente pensa assim, não, mas isso aí, quem tem que se preocupar com isso é a instituição. Eu não tenho que me preocupar com isso. Olha, quem tem que se preocupar em amar a todos e ensinar, em promover diálogo, em ensinar as verdades com amor, é a instituição, é os pastores, e eu não preciso fazer isso. Mas quando a gente vê Deus nos orientando através dessa lição, que eu achei fantástica essa semana, a gente vê que a mensagem de Deus não é apenas para uma instituição.
Na verdade, essa instituição já busca viver essa verdade. Mas é para nós, membros, nós mudarmos as realidades que precisam ser mudadas em nossa vida. E aí nós já vamos aproveitar isso aqui como ponte, Amanda, para nós irmos para a segunda pergunta, que é justamente nesse sentido. A gente sabe que o papel da igreja, então, é orientar, é promover diálogo, é respeitar a todos e ensinar de fato aquilo que Deus nos ensina. Mas há muitas coisas que acontecem hoje, há muitos preconceitos que existem hoje em nosso meio, que a Bíblia nos alerta também para nós cristãos fazermos a diferença e não levarmos esse preconceito adiante. Inclusive essa segunda pergunta foi uma pergunta que eu tirei da lição. Às vezes eu faço isso, porque a lição tem perguntas muito boas. E a pergunta é a seguinte: quais os preconceitos que a nossa cultura e a nossa sociedade ensinam hoje, que nós vivemos hoje, e como nós, como cristãos, devemos encarar e superar esses desafios? É só um pouquinho, deixa eu só... Não vou responder. Claro, só... por favor. Não, é a tua vez. Abrindo um parênteses só. Só para, como é que eu vou dizer, mostrar para os irmãos, sempre geralmente, todo dia, de cada dia da semana da lição, tem uma pergunta lá no rodapé. Geralmente aparece. E essa pergunta é fundamental, porque resume o assunto do dia e nos leva à prática, né? Que é bonito aprender o lado da escrita, do grego, do hebraico ali, o sentido da palavra, o ambiente histórico daquela época e tudo. Mas o que isso serve para mim? Aí a lição, o autor geralmente coloca lá no rodapé, como diz aqui, ó, o assunto foi sobre preconceito, o assunto de domingo foi sobre o bom samaritano e etc. E aí a lição tem uma perguntinha lá embaixo: quais os preconceitos da sua cultura ensinam sutilmente, e como cristão, como você deve superá-los, né? E como cristão, então a resposta com a Amanda. Isso que ele não ia responder. Muito bem. Bom, preconceito, né? Algo que a gente ouve muito, que eventualmente a gente pratica, e o grande desafio da lição é tornarmos ela prática para o nosso dia, para as dificuldades da Amanda, do pastor Evandro, da Lu, dificuldades que talvez a minha não seja a mesma da tua. E quando a gente fala de preconceito, eu acho que todos eles nós poderíamos resumir falando em individualismo. Que sociedade que a gente vive? Nós vemos traços de individualismo numa criança de meses, quando ela chora e quer algo, que ela quer o melhor para si. Então, o individualismo que vem intimamente ligado com o egoísmo é o que norteia a nossa comunidade de hoje. Então, todos os preconceitos vêm a partir do momento que eu desejo o melhor para mim. E aí a resposta de que preconceitos são, que a nossa cultura traz, como lidar com isso, já vem respondido na pergunta da nossa lição de domingo, a história do bom samaritano. Então, quando um levita passa, um sacerdote passa, quem realmente deu atenção? Quem foi o próximo do samaritano? Então, a lição de domingo traz uma grande mensagem de vamos olhar para o próximo. Não olhar para a sociedade de hoje, para esse mundo que dita o egoísmo, dita que só você é responsável pela sua felicidade. Você não tem que colocar a sua felicidade na mão de ninguém. Você tem que ser feliz. Não. Jesus nos ensina o quê? Você precisa fazer o outro feliz. Você precisa olhar para o próximo. E linda lição de domingo, quando Jesus diz aqui, ó, ver os outros como Cristo os vê. Não são os olhos da Amanda, são os olhos de Jesus. E fácil não é, né? Está aí o desafio de lidarmos com o preconceito que a nossa sociedade traz, olhando para Cristo, para que Ele haja através de nós e possamos fugir da maré que vai, né, seguindo aí egoísmo, individualismo, que a gente possa realmente ser próximo, ajudar quem está do meu lado. E a história do bom samaritano responde. O que a irmã Amanda, né? A Amanda falou, a lição do domingo, bem lá embaixo, fala o seguinte: se elevarmos, olha o compromisso que temos como seguidores de Jesus, se elevarmos a cruz como devemos, veremos o valor de cada ser humano. Não importa quem é ele. Jesus morreu por ele. Mas ele é uma pessoa má, isso. Mas todos estão sobre o guarda-chuva da misericórdia de Deus.
Então, quando a gente eleva a cruz e entende todo o plano da salvação, principalmente naquelas horas finais de Jesus, da sua agonia, sofrimento e morte, a gente vai valorizar o valor de cada pessoa. Por isso que Jesus contou a parábola do filho pródigo, do bom samaritano, né? Nesse sentido aí, para a gente amar, não importa. E só para não deixar passar em branco, de nada servem as doutrinas, a lição de domingo falou, se não formos gentis com os demais. De nada serve a teoria, e aí o título da nossa lição já é algo que nos traz bastante reflexão. Igreja e educação. Igreja, instituição, doutrina e educação na parte prática. Então, de nada vale termos a doutrina, termos a teoria, se não colocarmos em prática, até no nome que a gente carrega. A lição termina dizendo, caso contrário, não é digna no nome cristão. E cristão não é a igreja adventista, cristão somos eu e você. Eu, Amanda, sou uma cristã, você é um cristão. Então, de nada adianta toda a teoria se a prática não nos fizer verdadeiros cristãos. Essa questão, tu quer falar também? Deixa nós falar. Meu. Vai. Hoje veja só, foi bom ter entrado nesse assunto, que eu pensei, será que nós vamos entrar? Porque a lição também destaca isto. Isto o quê? Ela falou da palavra de pregarmos, ensinarmos as doutrinas, mas não ser gentis. Veja só o que diz a lição do professor. A questão é basicamente a seguinte: qual é o valor, o que efeito tem toda a luz doutrinária que possuímos como igreja? Nós temos doutrinas que outras denominações religiosas não têm, religiões cristãs, como o juízo investigativo, o santuário celestial, a guarda do sábado, etc. Então diz aqui, a questão básica é o seguinte: qual é o valor, o efeito que tem toda a luz doutrinária que possuímos, se não somos gentis uns com os outros? Né? Então a gente tem que ser gentil, uma pessoa, como diz, bacana, legal, né? Tanto os visitantes como os nossos membros da igreja, que são da nossa família. Não é? Então, nada, como ela falou, nada vai valer se eu não ser uma pessoa assim, exemplar, né? No tratamento com os outros. Muito bem. Tudo isso que vocês falaram é muito importante para os nossos dias, né? Mas eu vejo uma grande dificuldade em nós, seres humanos. Não sei se talvez você, ao ler essa lição, teve essa impressão também. Eu, assim como a Amanda disse, eu sempre gosto de ler, tirando lições para mim, para os nossos dias. E eu vejo uma dificuldade muito grande hoje, porque nós, seres humanos, hoje, nós temos a dificuldade de buscar uma coisa que a Bíblia e Deus nos ensina que ela é fundamental na vida do cristão. E essa palavra se chama equilíbrio. E hoje a gente vê um mundo, uma sociedade cada vez mais desequilibrada. Em que sentido? Uma sociedade que, para defender o eu, para defender a minha vontade, o individualismo, o egoísmo, ela tem a tendência de puxar a extremos. Vou dar um exemplo. A Bíblia nos ensina, e a lição dessa semana foi muito clara em dizer que nós, como cristãos, nós temos o dever de combater os preconceitos e as injustiças sociais. Ok? Isso é um dever nosso. Vou dar um exemplo, e é bom que nós demos aí nome aos bois, porque às vezes a gente tem medo e tabu de falar algumas coisas, e a gente fica só nas entrelinhas, e a gente tem que ser direto. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, alguns casos de racismo no Brasil. Uma coisa que a gente achava que era do passado. Em Porto Alegre, e não apenas em Porto Alegre, no Brasil inteiro. Veja, o cristão, ele tem que se preocupar com isso. Então veja, há dois extremos que se vivem hoje na sociedade. O primeiro extremo é de nós ignorarmos os preconceitos e as injustiças sociais. E achando que isso, por mais que seja normal, porque vivemos em um mundo de pecado, é a vontade de Deus para aqueles que sofrem esse tipo de preconceito. Ah não, nós vivemos um mundo de pecado, então quem está sofrendo é porque é para sofrer mesmo. Não, quem está sofrendo é porque merece sofrer mesmo. Quem está com problemas é porque Deus quis que tivesse com problema. Não, Deus não quis. Aquela pessoa que sofre uma injúria, que sofre um preconceito, que sofre uma injustiça, ela é tão filha de Deus quanto eu que não sofro. Ela é tão amada por Deus quanto eu que não sofro aquele tipo de problema. Então veja, nós não podemos, eu não sei se existe essa palavra, minorizar, mas eu vou falar ela. Mas nós podemos diminuir o sofrimento e o problema dos outros porque eu não passo por aquilo. Esse não é meu papel.
E a gente vê muita gente dizendo, né? Ah, mas as coisas que acontecem no mundo hoje é puro mimimi. A gente já ouviu muito isso. Veja, nós como cristãos, eu não posso julgar se o sofrimento da pessoa que eu conheço é mimimi. Esse não é meu papel. Agora, se ela está passando por uma dificuldade, se ela está passando por um problema, se ela está sofrendo algum tipo de injustiça, o meu papel como cristão é auxiliá-la de alguma forma, é amá-la de alguma forma, e na minha vida não promover esses tipos de injustiça. Então, esse extremo de dizer que não, é tudo normal, que não, isso é vontade de Deus, quem sofre é porque é para sofrer mesmo, isso não está de acordo com o ensinamento bíblico. Agora existe um outro extremo também, e é por isso que eu digo que a gente vive num mundo muito difícil hoje, porque Deus espera que a gente viva o equilíbrio, mas é muito difícil viver o equilíbrio no mundo que nós estamos. Agora o outro extremo, ele pega as injustiças sociais e coloca aquilo como se fosse o seu troféu, como se fosse talvez a sua glória. A gente vê muitas pessoas em situação de sofrimento usando aquilo para se promover. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos há pouco tempo atrás um caso com um jogador de futebol, Neymar, onde ele foi acusado de algo que de fato é errado, uma questão de estupro, mas que foi se provado no decorrer da história de que a pessoa estava armando para tirar dinheiro, porque ele era rico. Então veja, eu faço da injustiça, eu faço do preconceito o meu troféu. Eu faço daquilo uma situação para me promover. E aí agora eu saio aos 4 cantos do mundo só falando disso, daquilo, e na minha vida eu não vivo de forma diferente. Então o grande problema que eu vejo hoje é que nós cristãos, nós temos que combater as injustiças sociais e os preconceitos. Agora talvez o que cria uma confusão, e a grande pergunta é, como que eu cristão vou fazer isso? É indo lá e botando fogo no mercado, que aconteceu um negócio lá do racismo? Não. É eu indo lá e botando texto no Facebook, atacando todo mundo, e xingando todo mundo, e sendo áspero com os outros? Não. É eu agora lá e fazendo protesto, e sair sem roupa na rua, e quebrar carro de todo mundo, e quebrar loja? É assim que eu, cristão, vou combater as injustiças sociais? Não. É ir lá espancando o mendigo porque ele fez xixi na frente da minha calçada? Não, não é assim que eu vou combater. Eu vou combater as injustiças sociais, claro, me posicionando contra elas, mas aí vem o diferencial, fazendo através da minha vida diferente do que os outros têm feito, tratando as pessoas de uma forma diferente do que os outros têm tratado, amando as pessoas de uma forma diferente de como os outros têm amado. Então é muito importante nós entendermos isso. O nosso papel como cristão é combater as injustiças sociais. Mas como que nós vamos fazer isso? Com amor, com empatia, mudando primeiro as nossas atitudes, do que simplesmente levantando bandeiras, fazendo protestos e algazarras. Então a lição aborda bastante isso, e é muito importante nós, como cristãos, entendermos o nosso papel em meio à sociedade que nós vivemos. Mas, pastor Tauber... Não, essa questão aí, por exemplo, a igreja ela não fica de braços cruzados certas coisas. Claro que o equilíbrio em tudo é importante. Por exemplo, a igreja, quando tem aquele projeto Quebrando o Silêncio. Muito bem. A igreja não fica... Isso é uma coisa importante. Não, mas ela age em favor dessa injustiça. Isso é uma coisa importante, pastor Tauber, porque muitas vezes a gente ouve uma crítica, né? Às vezes assim, mas a igreja não se posiciona sobre certos assuntos. Veja, é mais uma questão de mentalidade. O que eu acho que deve ser o posicionamento da igreja? Será que a igreja agora tem que ir lá para o Facebook e brigar com todo mundo? A igreja tem que estar lá no Jornal Nacional e aparecer lá no protesto? Não, não é assim que a igreja vai se manifestar contra certas situações. Mas quando a gente vê, a gente percebe que dentro da instituição da igreja já existem projetos que buscam acabar com esses problemas e que buscam justamente trazer essa mensagem ao mundo. Quebrando o Silêncio deles é onde fala sobre a questão, né, do abuso sexual, da questão dos maus tratos, tanto infantil como com a mulher. A igreja promove todos os anos um programa que trata sobre esse assunto. Então veja, a igreja está se posicionando. Nós temos agora no final do ano, inclusive já faço aqui um parêntese e um apelo para você que não participou ainda, nós temos um mutirão de Natal.
E o Mutirão de Natal é um projeto onde nós nos unimos, juntamos e arrecadamos alimentos para levar para pessoas que passam a situação de vulnerabilidade social. É um termo bonito Tratar que tem que a falar injustiça hoje. social, os menos necessitados. Então veja, eu lido com esses problemas, mas não simplesmente com discursos. Eu lido com esses problemas com ações. Então não adianta eu ir lá no Facebook e colocar lindos textos, sendo quando eu sou convidado a trazer 1 quilinho de alimento na igreja para ajudar as pessoas carentes, eu não trago. E aí que a gente tem que ver que a igreja nos possibilita envolvimento, mas também não adianta a igreja promover, quebrando silêncio, promover mutirão de Natal, promover a questão da sexualidade infantil, que foi um tema que nós trabalhamos muito com as nossas crianças, e é muito importante se você e eu não nos envolvermos, né? A igreja é uma escola, proporciona, estimula, favorece, mas se não tiver engajamento da nossa parte, não tem sucesso. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ilumina a mente, né, dos líderes para que hajam ministérios, para que a gente possa trabalhar onde a gente melhor se identifica. Seja ajudando a Nena no mutirão de Natal, seja ajudando no departamento infantil, enfim, a igreja nos possibilita, e aí a gente vai entrar na lição de segunda-feira, responder como tratar essas injustiças. Os programas existem. Nós estamos engajados? Aí vem aquela coisa que eu falei lá no início, né? Entender que a igreja não é apenas a instituição. Eu e você. A igreja somos nós. E dentro do âmbito da instituição existem projetos, existem programas que são desenvolvidos para combater isso. Agora a grande pergunta, eu estou participando desses programas? E é isso que a lição nos chama a refletir. As redes sociais são muito lindas hoje em dia, mas não adianta eu ir lá e colocar a minha posição nas redes sociais, se eu no dia a dia eu não tenho feito algo para mudar essa realidade. Justamente é nesse contexto, pastor Tauber, que a gente vê um chamado de Deus muito claro para nós nas Escrituras Sagradas. E Ele nos chama a ser luz para o mundo. E a pergunta, mais uma vez, a nossa ideia aqui é trabalhar com a prática, com o atual, o nosso dia a dia. Como podemos ser luz e mostrar aos outros a bondade de Deus? Está dentro do contexto daquilo que nós estamos conversando até aqui. Mas o Senhor, com a sua sabedoria, vai nos aí ajudar a entender ainda melhor. Como podemos ser luz a esse mundo e podemos ser, então, mostrar a bondade de Deus às outras pessoas? Para mim essa pergunta é uma só, né? Como podemos ser e como podemos demonstrar, ser luz. A questão que a Bíblia ela diferencia a luz das trevas, né? O bem do mal, os salvos, os perdidos, os preparados, os despreparados, né? E entra também nessa questão. O lado da luz é o lado do bem, o lado de Deus. E o lado das trevas, o lado do mal, do inimigo, né? E é interessante que Jesus ele fala que Ele é a luz do mundo. E aqui Ele fala para os seus seguidores serem luz do mundo. E a lição do professor ela tem uma questão curiosa. A palavra cristão e a palavra discípulo, não é? Qual é a diferença? Se alguém pedir para vocês definirem o que é o ser um cristão, é um seguidor de Cristo e um discípulo de Cristo, porque a lição ela diz que só existe 3 vezes a palavra cristão na Bíblia. 2 vezes em Atos, no capítulo 11, capítulo 26, e em 1 Pedro 4,16. 3 vezes a palavra cristão. E a primeira vez aconteceu lá em Atos 11, em Antioquia. Foi a primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. 3 vezes na Bíblia a palavra cristão. E sabe quantas vezes a palavra discípulos? 256. E vocês podem notar que a lição diz assim, então, como eram chamados os cristãos antes da designação dada em Antioquia? A estatística a seguir responde à pergunta e contrasta com a primeira estatística. O número de ocorrências da palavra discípulo na Bíblia é 256. Porque diz lá em Atos dos Apóstolos que o número dos discípulos aumentava,
Em seguida eles dando estatísticas do volume imenso de agregados à verdade, ao cristianismo. E no lugar da palavra cristão, muitas vezes era a palavra discípulos. Por isso que Jesus, quando ele falou assim, sejam a luz do mundo, significa seja do lado do bem, seja um discípulo. O discípulo é aquele que é um aprendiz, que está sempre praticando o jeito do seu mestre, segue o seu mestre. Por isso que a ênfase no Novo Testamento é mais palavra discípulo do que cristão. Alguém pode dizer, não, mas cristão não quer dizer seguir a Cristo. Sim, mas o discípulo cristão é aquele que segue o mestre. Acima de tudo, o mestre que é Jesus. E o que nós podemos ser luzes? É praticando a vida prática da vida de Jesus, é seguir o caráter dele. E pedir sempre a presença do Espírito Santo. Senhor, me ilumine, me enche com o Espírito Santo. O cristão que está na luz, ele constantemente dedica mais tempo à oração, pede muito a presença do Espírito Santo, e pede que o Espírito Santo purifique o coração, para que as nossas palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam aceitos diante de Deus. Agora, e mostrar aos outros a bondade de Deus. Como nós já falamos aqui, ser gentis, preocupado com a pessoa. Era isso que a irmã White falava, que Jesus ele era preocupado pelo bem-estar da pessoa, pelos seus negócios seculares. Jesus se interessava com isso. Criava o clima de simpatia pela pessoa. E a irmã White fala, né, que o melhor método para atrair pessoas à verdade é seguir como Jesus seguia. Primeiro ele criava aquele clima de amizade, de amor, e aí depois ele convidava a pessoa, segue-me. Então, como podemos ser luz do mundo? Seguir Jesus sempre, né? Dedicar tempo para a leitura da Bíblia e a oração, e pedir a presença do Espírito Santo. E mais aqui, e mostrar aos outros a bondade de Deus. Então, como nós falamos, é bonito mostrar nas nossas doutrinas, né? Mas acima de tudo, nós temos que ser uma pessoa assim, gentios, educadas, tanto para os de fora, mais ainda com os da igreja, né? Então, esse é o meu entendimento. Quer falar? Não. Não, super eu achei que era... respondido. Muito bem. Eu gosto muito dessa ilustração de nós sermos luz. A luz é algo que existe hoje, claro, hoje nós vivemos num contexto de rede elétrica, né? Quem talvez aí muito passado aí encarou aí lamparinas e velas, não sei, eu já nasci na geração lâmpada. Então, a luz hoje para nós ela é fundamental. Você viver em um ambiente sem luz, sem iluminação, é terrível. Você bate com um dedinho na quina do móvel, você tropeça em tudo, não enxerga nada, é uma sensação horrível. E essa ilustração, ela é muito importante para nós. As pessoas estão vivendo em um mundo no escuro. Quando nós falamos do âmbito espiritual, as pessoas estão no escuro. Ou seja, espiritualmente elas estão confusas, elas estão perdidas, é um pavor a vida delas, é um terror a vida delas. E nós cristãos somos então os instrumentos de Deus para levar luz, para iluminar a vida espiritual dessas pessoas. Olha que coisa importante. A luz seria a verdade. Sim. Que está em Cristo e seus ensinamentos. Sim, mas por que Jesus nos diz que nós somos a luz? Porque muitas pessoas vão conhecer a verdade muitas vezes pela nossa vida do que por aquilo que nós falamos. Então, de certa forma, a verdade de Cristo, quando ela é vivida por nós, ela é mostrada através da nossa vida. E aí, o que me impacta nessa ilustração é a seguinte: a luz, ela não é necessária para mim apenas uma vez por semana. Se a rede elétrica hoje em Porto Alegre fizer assim, que a gente vai ter luz na nossa casa uma vez por semana e os outros 6 dias a gente não vai ter, vai ser um caos.
Imagina tomar banho uma vez na semana só. Ou nos outros dias tomar gelado. Ah, não, mas meu chuveiro é a gás, aí você é abençoado. Mas, para quem tem chuveiro elétrico, tomar banho gelado. Então veja, se tiver a luz um dia só, não adianta. Ah, não, vai ser um dia sim, um dia não. Um dia com luz, um dia sem luz. Também não resolve o problema. Nós precisamos da luz todos os dias. Então veja, a gente não pode ser cristão uma vez na semana só. A gente não pode ser um bom testemunha de Deus apenas no sábado. Apenas nos dias que eu venho na igreja. Ah, um dia sim, um dia não. Hoje eu não estou afim de ser testemunho de Jesus, não. Não dá para ser assim. A gente tem que ser luz todos os dias, porque todos os dias nós encontramos pessoas que espiritualmente estão nas trevas, estão perdidas e estão apavoradas. E a gente vê que, o pastor Tava até mencionou ali, Jesus nos chama mais do que ser cristãos. Ele nos chama a ser discípulos. E a pergunta para você, Amanda, é justamente essa. Qual que é a essência, no seu ponto de vista, naquilo que você estudou na semana, qual que é a essência do discipulado? E qual é o exemplo de discipulado que nós temos a seguir? Só um pouquinho. Jesus mesmo falou, um texto que a gente conhece, de Mateus 28, ali no 18, 19, 20, ide fazei discípulos, né? Então ele não falou assim, ide e fazei cristãos, ide, outro termo que não seja discípulo. Então Jesus mostrou, ide e fazei discípulos, e aqueles discípulos que viraram discípulos de Jesus também vão fazer como uma bola de neve, né? Então vamos recapitular. Começou a nossa lição falando que a igreja é uma escola, que nós temos que combater os preconceitos, que nós precisamos ser luz do mundo. Como eu faço isso? Qual é a essência do cristianismo? Como que eu vou ver isso na prática? Quem sou eu para ser um discípulo? E aí a resposta está lá em Lucas. Vou deixar aqui, Lucas capítulo 4, verso 18, se você quiser anotar para ler depois. O Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para isso, para aquilo. Então vamos só ler esse comecinho, eu vou trocar o mim pelo meu nome, faz você isso também. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, está sobre você, Amanda, pelo que te ungiu. Para quê? Olha ali na resposta da pergunta 3. Para evangelismo, para ação social e para cura. Ali no livro de Lucas, Deus diz: não importa quem você é, não importa os teus erros, Amanda, eu te ungi para que você possa, através disso, promover a cura, promover a ação social, e aí está a essência do discipulado. Então a gente vem na nossa lição num crescente, vendo, nós temos que ser luz no mundo, em tempo integral, e eu quero chamar a atenção para essa palavra. O pastor Evandro falou um pouquinho antes, não é ser cristão ou ser discípulo na igreja, no sábado, é ser discípulo, é ser cristão o tempo todo. E quer um lugar difícil para ser cristão, para ser discípulo? Em casa, onde o teu cônjuge te conhece, onde os teus filhos te conhecem. É muito fácil ser cristão, ser um discípulo para um desconhecido. Você sorri, você entrega 1 quilo de alimento, mas e na casa da gente? E no trabalho, onde eu preciso lidar, de repente, com um funcionário, um colega que discorda. E é através da luz de Cristo, do exemplo maior que é Ele, que Ele nos convida e nos capacita. Então, Lucas diz, você não está sozinho. Você não precisa ser luz do mundo e ser um discípulo por sua própria conta. Eu estou te ungindo, eu estou te capacitando. Fica ligado em mim, assim como a videira. Fica ligado em mim e eu vou te capacitar para que você consiga ser um discípulo. Então, o Espírito Santo está sobre nós, para que nós possamos praticar a essência do discipulado, através do evangelismo, ação social e a cura. É interessante que esses 3 caminhos, métodos, né, era que Jesus, por isso que a lição que tu leste em Lucas 4, 18 a 23, está falando dos 2 métodos que Jesus fazia. 2 não, 3. Evangelismo, então ele não deixava, então ele espera que cada um de nós aproveitemos isso, né? Essa semana o diretor João César, ele me deu uma incumbência lá de entregar uns... Não, eu que me ofereci, né? E lá no meu condomínio são 3 torres, 300 e poucos apartamentos. Aí eu disse, não,
tu não precisa mandar um monitor, eu mesmo moro ali e eu entrego, né? Depois ele vai me pagar uma melancia. E aí, aí ele falou um detalhe interessante, para eu imaginar cada panfleto como se fosse uma alma, né? Uma pessoa que vai aprender de Jesus e tudo. A oportunidade na escola adventista. Por isso que tudo que Jesus fazia, ele fazia com a intenção de convidar a pessoa para o reino, que é o evangelismo. E a ação social. Jesus também se importava com isso também, não é? E cura. Cura ele fez demais, né? Bastante, ele curou mais do que pregou, dizem. Então, evangelismo, ação social e cura. E aí, novamente, eu volto a falar dos ministérios que a igreja nos proporciona. Porque não adianta nós termos essa teoria, termos os versículos de Lucas ali, se nós não temos a curiosidade de buscar essa informação, de encontrar nós mesmos quais são as essências e partirmos para fazer. Não adianta, Deus deixou a Bíblia inspirada, Deus deixou ministérios para nos fazer praticar, mas nós estamos indo atrás? Né? Tem uma frase muito poderosa na lição, diz, é para essa obra, qual obra? É para essa obra de evangelizar, de praticar ação social, de curar, que a igreja foi estabelecida. Não é para nada mais além do que a essência do discipulado. É para isso que a igreja foi estabelecida. E quem é a igreja? Somos nós. Muito bem. Eu vejo mais um problema aqui. O pastor só vê problema, né? Mas é o seguinte, a gente vive num mundo de problemas, né? E a gente só consegue mudar nossas atitudes quando nós entendemos, fizemos uma autoanálise e vemos quais são as nossas dificuldades. Então, por isso que é bom, às vezes, ver problema. Porque quando a gente vê o problema, a gente busca a solução. Eu estudo a lição e eu só vejo isso. Também só vê problema? Eu só vejo problema. Mas a gente tem que ver na gente, não nos outros, tá? Exato. Problema do irmãozinho. O irmãozinho lá. Não, problema na gente. E eu vejo que muitas vezes o nosso problema também é que nós temos a mania de teorizar os ensinamentos e o exemplo de vida de Jesus. A gente gosta de julgar e de separar o que Jesus fez e ensinou que é bom para mim, que é relevante, e o que não é. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas que falam e defendem a questão dos preconceitos, principalmente com aqueles que talvez levam uma vida leviana, alguma coisa assim, eles gostam de usar um texto da Bíblia onde Jesus chega para a mulher adúltera e fala assim, eu também não te condeno. Então, se Jesus não me condena, está tudo certo, amigo. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Mas parece que a Bíblia, a página é rasgada quando Jesus fala isso. Eu também não te condeno. Mas Jesus fala algo depois para aquela mulher. Vá e não peques mais. Não é para você continuar repetindo o erro que você fez. O que você fez é errado. Eu não estou te condenando, eu não estou com uma pedra na mão para jogar na sua cabeça, mas o que você fez é errado, você não deve fazer mais aquilo. Então o plano de Deus não é que a gente viva a vida do jeito que a gente quer, porque, Jesus, não me condena, tudo certo. Então veja, a gente tem que seguir a essência, o exemplo de Jesus, no todo. Às vezes a gente tem a mania de pegar apenas a parte que nos importa, apenas a parte que nos interessa. E aí aqui vem a grande lição, que a lição nos ensina. Se eu seguir o exemplo e os ensinamentos de Cristo no todo, eu não preciso de mais nada para ser um bom discípulo, mais nada. O exemplo de Cristo no todo, eu não preciso de mais nada. Então Jesus amava as pessoas, Jesus cuidava dos pobres, por exemplo, andava com pecadores, ele tinha como uma meta combater os preconceitos sociais, as injustiças sociais. Mas Jesus não era um revolucionário da época que andava lá e dando chicotada em todo mundo, e não, porque não sei o que nós vamos quebrar tudo agora por causa da... Não, Jesus não fazia isso. Então veja, ele fazia a questão de cuidar e amar as pessoas e combater as injustiças, mas ele era fiel também a Deus, aos mandamentos de Deus. Ele ia à igreja no sábado, no dia que era para adorar o Senhor, ele pagava os seus impostos, ele devolvia o seu dízimo na igreja, ele vivia a vida completa de um cristão. Ele era um Cristo, né? Ele vivia a vontade de Deus por completo. E se nós pegássemos o exemplo e os ensinamentos de Cristo e vivêssemos eles por completo, sem teorizar, sem escolher a parte que mais me importa, que mais eu gosto,
que mais eu aprecio, eu seria um discípulo segundo a vontade de Deus. Esse eu acho que é o nosso desafio, né? E a vida de Cristo, a gente vê na vida de Cristo o equilíbrio. E se nós buscássemos seguir o exemplo de Cristo com a mente e o coração aberto, não apenas a parte que nos importa, nós seríamos verdadeiros discípulos. Muito bem, meu amigo pastor Tauber, a última pergunta para você aqui. A gente, dentro do contexto que nós vimos aqui agora, a gente vê que a Bíblia ela tem esse papel importante, porque Jesus não foi apenas aquele que amou, que ensinou, que curou, que ajudou, mas foi aquele que seguiu a palavra de Deus em sua essência. E hoje nós temos também esse costume, né, de às vezes, não, a Bíblia ela é muito careta, a Bíblia ela é muito tradicional, a Bíblia ela é muito antiga, né, eu tenho que buscar talvez um método mais novo, mais pós-moderno, mais recente. Mas não é essa a realidade. E a pergunta é a seguinte: pastor, por que a Bíblia deve ser a principal fonte de respostas às grandes perguntas que nós temos em nossa vida? A gente sabe também que a Bíblia ela tem coisas que ela não esclarece. Vou dar um exemplo. Jesus, ele era 100% divino e 100% humano. Então Deus juntou as duas naturezas, mas não deu detalhes, né? Então a gente aceita pela fé, né? Então tem assuntos que a Bíblia apresenta que ela não entra nos detalhes, mas temos que aceitar. Outra coisa, nós temos que ser humildes em ver que a Bíblia quer, Deus espera de nós que a gente aceite e siga aquilo que é essencial. Não é? Como Maria gerou Jesus, o menino Deus ali, como eu falei, né? A gente não tem os pormenores, a gente aceita pela fé. Agora, por que a Bíblia deve ser a principal fonte? Porque ela realmente é a palavra de Deus. A gente não tem outros livros. Temos o livro da Senhora White que nos esclarece assuntos da Bíblia. Então a Bíblia deve ser e continuar sempre ser o padrão, a bússola que nos orienta, o mapa que também nos orienta. E como diz, você podia procurar João 17. Enquanto a Amanda procura João 17, eu leio Jeremias, capítulo 29, versículo 13. É um texto bem conhecido. Jeremias 29, 13. Disse o Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, buscar, nós vamos achar a Deus quando buscamos de todo o coração. O que o profeta Jeremias, o que Deus, através do profeta Jeremias, quis dizer quando a gente busca a Deus de todo o coração? A ausência de egoísmo, de orgulho, humildade e também desprendimento. E Jesus falou em João 17 o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por isso que a Bíblia deve ser a principal fonte dos ensinamentos que devemos viver para nos preparar para o céu, porque ela é a fonte da verdade, não tem outro livro. Claro que, como eu falei, tem textos mais difíceis, mas a Bíblia, Deus espera que a gente siga aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual, não é? Como foi a junção da natureza divina com a humana, isso não importa. Como é que a Bíblia foi preservada até hoje? Foi um milagre? Foi, entende? Mas a Bíblia não entra nos detalhes. O que nós temos que entender é que ela é a palavra de Deus, que o próprio Pedro ele diz que a Bíblia não veio de particular elucidação, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, não é? Ditou ali, orientou os seus escritores. Então, a Bíblia deve ser a principal fonte das respostas, e nem sempre ela vai dar respostas, porque o que importa na Bíblia é nos apresentar que Deus é amor, a sua
a sua maior evidência que Ele é amor foi a morte de Jesus, que diz lá em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco. De que forma que Ele provou? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse está mostrando isso, que Deus é amor. E no Novo Testamento, de uma maneira mais clara, na pessoa de Jesus, mostrou quem é o Pai, quem é Deus, um Deus de amor, que se interessa pela nossa eterna felicidade. Então é isso que a Bíblia apresenta. Então não existe outro livro, outra fonte, né? Quando alguém fala, tá, mas está na Bíblia, sim, não é? Então a Bíblia, e outra coisa, as suas profecias mostram que ela é a verdade. Por exemplo, se tu pega lá Timóteo, nos últimos tempos, nos últimos dias, os homens serão egoístas, presunçosos, soberbos, gananciosos, etc, etc. Então a descrição de Timóteo, de Paulo a Timóteo, ali nesse assunto, mostra uma realidade de hoje também. Parece que ele escreveu ontem esse assunto, que os homens seriam egoístas, avarentos e tudo. Muito bem. E essa mesma Bíblia, Amanda, que nos traz então a orientação, ela tem um texto aqui que a lição ela trouxe essa semana, que eu acho um texto muito importante, não sei se tu vai ler ele ou não, mas é Romanos capítulo 12, verso 2. E a pergunta é: quais são os preciosos ensinamentos que nós aprendemos através desse texto de como nós devemos agir nesse mundo, então, nos dias de hoje? Romanos 12, 2. Vou ler sim. Vai, pode ler. Romanos 12, verso 12. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que ensinamento! Para mim, Romanos 12, 2 diz: não esquece, Amanda, você não é cidadã desse mundo. Enquanto você estiver aqui, transforme a sua mente, o seu coração, para que você entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você não é daqui, você é do céu. E quando eu digo que quando eu estudo a lição eu vejo um monte de problemas semelhante a você, é porque eu vejo quão indigna eu sou, quão pecador eu sou. E ainda assim Deus diz: eu te uso, eu te completo, né? Se esvazia de você mesma que eu te completo. E aí Paulo, lá em Tessalonicenses, no começo da lição de quinta-feira, ele diz: não busque as glórias desse mundo. A gente veio estudando, seja a luz do mundo, mas a luz do mundo para refletir a luz maior. Não para que eu chame atenção, não para que o programa que eu faça na igreja, ou né, uma pessoa que eu consiga, graças a Deus, levar ao batismo, ou seja um mérito meu, seja uma medalha. Não busque as glórias desse mundo. Transforma o seu coração, transforma a sua mente, porque você não é daqui. E aí eu separei um texto aqui que eu gostei muito, do livro Conselhos para a Igreja, da irmã Ellen White, que eu preciso ler para vocês. Página 54, diz assim: tão logo reconheçamos a nossa incapacidade de fazer a obra de Deus e nos submetamos à guia da sua sabedoria, o Senhor poderá operar conosco. Se esvaziarmos do próprio eu a alma, Ele nos suprirá todas as necessidades. Então Deus está dizendo, lá desde o outro verso, quando Ele diz, eu te ungi, Ele diz, não é você. Só se coloca nas minhas mãos e a obra vai ser feita porque eu vou operar através de você. Isso é um privilégio imenso e merecido. E aí a gente entra na graça e nos cabe aceitar e ser realmente um instrumento nas mãos de um Deus que me escolheu para isso, mesmo impura, imperfeita e incapaz que eu sou. Amém. Muito bem, nosso tempo então acabou. Nós aprendemos muitas lições de fato, por isso que é importante nós lermos a lição todas as semanas, todos os dias, porque a gente aprende muito com isso, de como nós vivemos melhor no mundo onde nós estamos. Convido você a fechar seus olhos, vamos falar com Deus. Querido bom Deus e Pai, te agradecemos e te louvamos por mais esse tema, onde estudamos na lição dessa semana passada, onde recapitulamos nesse sábado, onde aprendemos sobre a essência do verdadeiro discipulado, onde devemos seguir o exemplo maior de Cristo, buscando assim ter uma vida de equilíbrio, onde não pendemos para nenhum dos extremos, mas buscamos amar as pessoas,
ajudar essas pessoas no mundo onde nós estamos, mas ao mesmo tempo ser fiel a Ti e a Tua palavra em todos os aspectos. Amém. Nos ajude, Senhor, a mudar os aspectos que precisam ser mudados em nossa vida, com aquilo que nós aprendemos. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Tauber, obrigado, Amanda, obrigado você que nos assistiu até agora. Nós continuamos com a nossa programação e voltamos no sábado que vem com a lição da Escola Sabatina.